Boa noite! Começa agora o programa Vida, Amor e Sexualidade. Esse é um programa que aborda temas com muita naturalidade e respeito para com você. Temas de vida, de sexo, de sexualidade, de problemas sexuais, enfim, todos os problemas nas questões da sexualidade. Com muita naturalidade, com muito respeito para com você. Então, hoje, para começar essa noite, praticamente véspera de Natal, praticamente, né? Eu quero deixar aqui para vocês que estão aí em casa, uma mensagem de Natal muito especial para você. Eu gostaria também de pedir a vocês que esse Natal seja diferente de todos os outros natais, que você comece a ter um novo olhar, um olhar não só para si, mas um olhar para o próximo, que você realmente tenha um sentido, um novo sentido do que é realmente o Natal. E eu vou dizer para vocês a magia do Natal. E desejo a todos vocês que está chegando esse dia, que você faça a diferença. Que neste Natal seja diferente dos outros. Que você realmente saiba compreender, experimentar, sentir, vivenciar o verdadeiro sentido do Natal. Que não seja apenas uma simples comemoração, mas o início de uma nova era, o início de uma nova geração, de um novo olhar, um novo sentir. O Natal tem um significado muito importante. O Natal simboliza uma nova vida, um novo recomeçar, pois nele comemoramos o nascimento de um homem que modificou a nossa maneira de ver o mundo, trazendo-nos amor e esperança, e que me parece que é o que está mais faltando na humanidade. Então vamos ter um novo olhar para esse Natal de hoje. Esse Natal, de a partir de agora, que você possa ter realmente esse olhar de se doar ao próximo, de servir. Que essa felicidade que você busca não seja só apenas a sua, mas também se preocupando também com a felicidade do outro. Que nesse Natal sejam confraternizados todos os seus desejos. O desejo de um mundo melhor, de pessoas mais humanas, pessoas que não pensam só em si, mas que pensam nas pessoas menos beneficiadas, as pessoas mais carentes, as pessoas que realmente precisam de nós e de você. Que esse Natal possa realmente você abrir seu coração e recomeçar a sua vida, ressignificando realmente o verdadeiro sentido do Natal. E hoje em especial, eu estou com uma convidada muito especial, que nós não vamos falar hoje de sexo e nem de sexualidade, mas sim nós vamos falar de vida. Um novo olhar, um novo sentido da vida. E ela é uma pessoa maravilhosa, assim, que tem muito para nos ensinar, nos enriquecer, para que a gente possa estar melhor como pessoa, melhor como seres humanos. Fica aí ligado. Fica aí, você que participa todas as quartas-feiras desse programa, fica aí ligado que eu já volto para apresentar essa pessoa fantástica que vai falar um pouquinho para você de um assunto muito especial. Fica aí ligado que eu já volto.
A Polysolution é uma empresa que veio ao mercado para trazer produtos diferenciados. Permitem você fazer uma cobertura, permite você fazer um toldo, permite você fazer uma cobertura diferenciada. E nós aqui da Polysolution somos um distribuidor de chapas, de perfis e temos na nossa estrutura a possibilidade de cortar materiais, a chapa na medida certa. Então você vem aqui na Polysolution, nós cortamos o material na medida certa, nós entregamos para você o material curvado, calandrado, do jeito que você precisa. Um novo conceito de distribuição no policarbonato. É muito importante dizer que nós temos um material também refletivo. Este que você pode ver aqui, o refletivo do outro lado. Então, de um lado você mantém a cor, por exemplo, aqui nós temos cristal, nós temos um bronze, nós temos um verde, como você pode ver, e do outro lado você verifica que ele é refletivo. Então o sol, quando ele bate aqui em cima, ele rejeita esse calor. Então você reduz o calor passado e você tem trazendo translucidez, trazendo beleza, trazendo realmente um conforto térmico ao ambiente. Boa noite. Então vamos lá. Você que está aí assistindo ao programa, hoje estou com uma convidada muito especial, a professora, coordenadora, teóloga espírita, pós-graduada em docência superior, palestrante. Ela coordena os grupos de estudos da SBS, Sociedade Brasileira Estudo Espírita. Uma pessoa assim que tem muito que nos ensinar. Boa noite, professora Edla. Boa noite, É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez, de muitas espero, né, no meu programa Vida, Amor e Sexualidade. Muito boa noite, Creuza. Eu aqui tenho um imenso prazer de estar aqui conversando com você e com os teus telespectadores a respeito um pouquinho dos ensinamentos que a doutrina dos espíritos tem nos proporcionado durante todo este longo da vida. Então hoje nós vamos falar sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo em especial, né? Que às vezes causa muita curiosidade, né, para as pessoas, Exato. Principalmente para quem não conhece, ou às vezes tem até vontade de entrar na doutrina e às vezes tem um receio. O que quer dizer, Edla, doutrina dos espíritos? O que você tem para nos ensinar sobre o que é essa doutrina dos espíritos? Então, o Criador, quando ele fez a sua obra, toda a sua obra, ele a fez já regulada totalmente pelas leis, que nós chamamos as leis da natureza. Então, todo o universo, tudo que compõe o universo, as estrelas, as galáxias, os sóis, os planetas, a vida, enfim, tudo que existe, que nós conhecemos e também o que nós não conhecemos, está contido neste grande universo, nesta grande, maravilhosa obra que o Criador fez para nós. E nós, espíritas, entendemos que dentro deste universo existem o polissistema espiritual e o polissistema material. O próprio nome já diz polissistema, né? Poli quer dizer inumeráveis sistemas. Nesses inumeráveis sistemas vivem espíritos, como nós, que somos espíritos. Então, existem espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, mas existem muitas classes de espíritos. Para cada um desses sistemas, existe um sistema correspondente, um sistema material. E é nesse sistema material que nós encarnamos. Encarnamos para aprender.
O que quer dizer, assim, qual a diferença de espíritos? Você diz espíritos mais evoluídos, qual a diferença, Edla, dos espíritos mais evoluídos dos menos evoluídos? Qual a diferença entre um para o outro? Bom, o Criador, quando ele nos criou simples e ignorantes, não é? E conforme foi passando o tempo, nós vamos fazendo aprendizado. Assim quis ele que nós aprendêssemos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, nós encarnamos para fazer aprendizado. Então, de acordo com o que nós já aprendemos, já conseguimos melhorar os nossos valores morais e de nosso conhecimento, nós reencarnamos num mundo de acordo com a frequência que nós temos, de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, existem mundos em que há espíritos muito evoluídos que já fizeram muito conhecimento e que já têm valores morais muito grandes, né? E existem mundos que são ainda mundos muito retrógrados. Né? Nós estamos lá num dos mundos mais atrasados. E né? essa pessoa, por exemplo, esse espírito que está bem evoluído, né? Existe algum assim, nome que você conheça, que você pode citar assim, para nós sabermos, para os nossos telespectadores? Evidente, existem muitos, mas o maior exemplo que nós temos de espírito evoluído é o maior espírito que já pisou a face da Terra. É aquele que é o nosso mestre, que é o nosso exemplo, a possibilidade de seguirmos ele, que é nosso querido Jesus Cristo. Ele é o espírito mais evoluído que nós conhecemos e que nós já vimos pisar até a Terra. Certo. Mas então, o que vem a ser essa doutrina? Bom, isso nós chamamos de doutrina dos espíritos. Agora, o que é doutrina espírita? Então, durante toda a existência da humanidade, desde que nós pisamos a primeira vez aqui na Terra, que o homem começou a existir aqui, nós começamos a fazer um cabedal de conhecimento. Então, começamos a compor um conhecimento. E aos poucos fomos melhorando esse conhecimento. Esta quantidade de conhecimento que nós temos hoje, que é uma parte do conhecimento da doutrina dos espíritos, nós chamamos de doutrina espírita. Então, quando os cientistas, os pensadores, os filósofos, quando eles alcançam novo conhecimento, ele faz parte do conhecimento da doutrina espírita, que é a macrocultura humana, ou seja, a ciência, a filosofia e a religião. Então, Kardec, quando ele codificou a doutrina espírita, em 1857, ele dedicou no Livro dos Espíritos a parte terceira do Livro dos Espíritos inteirinha para explicar as leis da natureza. Ele aproveitou e explicou todas as leis que eram possíveis, naturalmente, naquela época, nos meados do século XIX, e ele trouxe para nós, então, o que era a lei natural, o que é a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da justiça, da liberdade, do amor, da justiça, da caridade. Ele compôs 11 leis explicando para nós, porque até aquele momento nós entendíamos muito pouco sobre leis. Mas aos poucos nós fomos aumentando esse conhecimento. Vieram os cientistas, Einstein, que trouxe leis, a terceira lei de Newton, que é tão importante, ação e reação. Enfim, todos aqueles que vêm trazendo hoje, o espírito Antônio Green, tem trazido muitas novas leis para nós. Né? A lei do pensamento, a lei da transalto-eco-administração dos seres vivos, enfim, várias leis. Então, todo este conhecimento que nós conseguimos compor, nós chamamos de doutrina espírita. Edla, me responda uma dúvida. Por que tantas pessoas confundem, falar assim, o espiritismo com outras, por exemplo, fala assim, a mesa branca, por que as pessoas confundem tanto? Muitas pessoas que realmente, quando não conhecem, acham que o espiritismo tem mesa preta. Como que explica para os nossos telespectadores, porque eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida também. Com certeza. Né? Para diferenciar por que isso acontece, é tão frequente nas pessoas, realmente essa confusão de interpretação. É uma interpretação, exatamente. Então, nós chamamos espiritismo o que
todo o conhecimento que nós realizamos da doutrina espírita, né? Entretanto, nós devemos entender que a palavra espiritismo, quem trouxe essa palavra, ela não existia. Quem trouxe essa palavra foi Kardec. Então, quando as pessoas me perguntam assim, você é espírita kardecista ou você é espírita de mesa branca? Né? Essa pergunta que as pessoas normalmente fazem, né? Não existe o espiritismo de mesa branca, nem espiritismo de Kardec. Só existe o espiritismo que Kardec compôs, né? Claro que já haviam pessoas de sempre que pensavam dessa forma como Kardec trouxe a codificação, né? Durante todo o tempo na humanidade. Mas Kardec que inventou essa palavra espiritismo. E por que tem toda essa confusão? Foi porque, se nós pensarmos bem na parte histórica brasileira, nós vamos ver que quem chegou primeiro ao Brasil foram os portugueses. Que religião eles trouxeram? O catolicismo. Depois, quem veio? Vieram os negros da África. Que religião eles trouxeram? Vieram com o candomblé, né? Então, eles trouxeram o candomblé e houve uma miscigenação entre o catolicismo e candomblé, porque até o catolicismo não permitia que o candomblé existisse. Então, eles, para poderem se utilizar da religião deles, eles pegaram todos os santos da religião católica e colocaram os nomes da religião deles e fizeram um sincretismo. A esse sincretismo nós chamamos Umbanda. E a Umbanda existe já há muitos anos no Brasil, desde que os negros começaram a chegar aqui. Agora, o Espiritismo não. O Espiritismo foi codificado a partir do Livro dos Espíritos em 1857, então é muito mais novo. Mas por que então se fala que Umbanda é Espiritismo e tudo mais? Porque nós temos que entender o que aconteceu no Brasil ali na década de 30, de 20, né, de 40, onde a Umbanda era proibida e o candomblé também. Então, como o Espiritismo, as pessoas mais evoluídas que liam os livros e estudavam, então o que elas fizeram? Elas eram assim pessoas da alta sociedade, porque eram mais instruídas. Então, geralmente, o espírita, as casas espíritas, ninguém ia lá para aprender, não ocorria isso, né? Depois houve uma época que aconteceu, mas naquela época não acontecia isso. Mas eles prendiam as pessoas do candomblé, enfim. E aí, para que eles não fossem presos, eles chamavam de casa espírita, colocavam o nome. E aí foi ficando no usual, mas nada tem a ver. A Umbanda, ela é uma mistura de candomblé com catolicismo. E o espiritismo nada tem a ver com isso. Então, o espiritismo sempre será de Kardec. E não tem nada a ver de mesa branca. Isso é apenas um misticismo que foi inventado. E o que é o espiritismo? O conceito do espiritismo? Então, o espiritismo é como nós falamos. Falamos sobre a doutrina dos espíritos, ou o montante do conhecimento que existe, que nós conhecemos e que não conhecemos, e a doutrina espírita, que é uma porção desse conhecimento. E o espiritismo é como nós trabalhamos isso, como nós vivenciamos na nossa vida, o que nós entendemos e interpretamos, tanto da doutrina espírita quanto da doutrina dos espíritos. Eu gosto muito do entendimento que o Dr. Leocádio José Correia nos traz a respeito disso, que exemplifica muito bem. Ele diz assim, que a doutrina dos espíritos é um grande oceano imenso, que nós não podemos chegar na outra margem nem enxergar, com muito conhecimento dentro e que nós não entendemos e não conhecemos tudo. E a doutrina espírita é como se nós pegássemos uma porção daquela água do oceano e montássemos um lago. E esta porção de conhecimento deste lago, então, é a doutrina espírita. E o espiritismo, é nós, espíritas, olhando para este lago e olhando para este oceano e interpretando as leis que ali existem, tanto em um como o outro. Que maravilhosa
essa analogia, hein? Esta analogia dele é Maravilhosa. fantástica, porque permite a gente entender um pouquinho melhor, né? Que fica, naturalmente, o que estou falando assim de uma forma bem simples, porque é muito mais complexa, né? Nós teríamos E o que... espiritismo é ciência, religião? Ciência, filosofia e religião. Hoje se torna-se filosofia, ciência e religião. Sim, porque sempre foi. Sim. Desde que Kardec codificou, nós sempre consideramos ciência, filosofia e religião, que é a macrocultura humana, que está composta ali. Não dá para tirar nenhuma, que senão o tripé fica Não torto, funciona. Né? Não funciona. As três Tem que estar juntas. têm que estar exatamente. juntas. Edla, maravilhosas as explicações. Eu queria saber Muito também simples. assim, o que as pessoas estão aqui na Terra, o que nós, como seres humanos, nós homens, né, podemos fazer para melhorar, para a gente evoluir? O que é necessário dentro desse contexto de vida, nosso dia a dia? O que nós, homens, né, devemos fazer para nós evoluirmos, né? Muita gente fala assim, eu preciso evoluir, ou muitas pessoas acreditam que já está, já sou uma pessoa evoluída, a gente ouve muito, já estou no nível. O que realmente quer dizer, o que precisa, o que é necessário para que nós tornamos, para a gente possa buscar essa evolução? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos permitiu que a gente encarnasse por nosso próprio livre-arbítrio. E fazemos as nossas escolhas ao encarnar. Toda a nossa encarnação é feita através das nossas próprias escolhas. Mas quando chegamos aqui, esquecemos dessas escolhas, né? E nós precisamos, para poder evoluir, principalmente de dois segmentos. O primeiro segmento, que é o mais importante, precisamos melhorar os nossos valores morais. Sem melhorar os valores morais, não é possível evoluir. Então, todos os dias devemos nos autoconstruir, melhorar, buscar cada dia ser melhor. E o segundo segmento, também muito importante, é melhorar o nosso conhecimento. Porque quando nós melhoramos o nosso conhecimento, aumenta o nosso livre-arbítrio. E quando aumenta o livre-arbítrio, nós também conseguimos entender melhor os valores morais e toda a obra de Deus. Então, nós precisamos sempre estar atentos em buscar melhoras em nós mesmos. O que eu digo sempre é que, às vezes, as pessoas dizem assim, o meu filho, o meu marido, a outra pessoa tem que melhorar. Não, nós temos que pensar que quem tem que melhorar sou eu. Nós, cada um, né? Cada um de nós. Olhar para si, não temos cobrar do outro. Não cobrar do outro, cobrar de mim mesma. Né? Que eu tenho que melhorar, porque quando eu desencarnar, eu quero estar já num patamar mais elevado, eu quero ter melhorado muito mais. Eu vim aqui para isso. A vida é uma grande escola. A Terra é a escolaridade da vida e nós viemos todos aqui para aprender. Então, todas as interações que fazemos com o próximo, com o outro, todas as diversidades, todas as dificuldades, enfim, tudo que existe é para nós fazermos aprendizado. Agora, depende de como nós agimos, de como nós fazemos esse aprendizado. Depende de nós, somente. É muito bom ouvir você, Edla. A professora Edla é Muito maravilhosa. simples. Infelizmente, nosso tempo já está finalizando. Certo. Com certeza, né, você voltará mais vezes aqui para nos auxiliar, ajudar a gente a evoluir também. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem de final, né? Quero te agradecer mais uma vez a sua presença. E nós estamos finalizando, infelizmente, já o meu programa. Eu quero que você deixe uma mensagem de Natal para as pessoas, né? Está se aproximando o dia do Natal. Deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, Edla. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente. É um prazer muito grande estar aqui com você. E é um prazer também estar com cada telespectador e dizer que o Natal é uma data maravilhosa. É uma data, uma oportunidade que cada um de nós temos de fazer uma verificação em nós, uma introspecção, em verificar no que nós melhoramos, no que nós estamos vivenciando o Evangelho de Jesus. Será que durante a minha vida, a minha existência, eu já fiz alguma modificação consistente por Jesus? Será que eu já observei o que Jesus tem falado, o que Ele trouxe para nós no seu Evangelho? Então, nesta data em que comemoramos
o nascimento de Jesus, que possamos cada um fazer um levantamento de nós mesmos, nos avaliar, refletir, meditar e ver no que nós podemos melhorar, ou como que nós poderíamos nos tornar homens de bem, como que nós podemos ajudar o nosso irmão, como que nós podemos estender a mão para o outro, dando um sorriso, ajudando, escutando o outro, porque nós gostamos muito de falar, mas muito pouco de ouvir. E nós precisamos mais ouvir o próximo, ouvir e ajudar o próximo. Jesus trouxe um evangelho maravilhoso, ele trouxe o evangelho do amor e nos mostrou que sempre devemos estar permanentemente orando e vigiando. E neste orar e vigiar, nós devemos estar sempre buscando nos melhorar. Eu agradeço e desejo a todos um Natal de paz, de luz e de amor. Muito obrigada, do fundo do seu coração. Feliz Natal para você. Para você também, querida. Feliz Natal. Igualmente. Quero agradecer, finalmente, as empresas que mesmo contribuíram para que esse programa possa acontecer. Muito obrigada, Polysolution. Um Feliz Natal, a empresa Polysolution. Quero agradecer também a Fênix, a Associação Fênix, a Associação de Abuso Sexual. Muito obrigada, Associação Fênix, que contribui para que esse programa possa estar acontecendo. Quero agradecer a Renata Castro, cabeleireira, que sempre está me produzindo para estar aqui com vocês. Letícia, um beijo no seu coração, também um Feliz Natal muito especial. E a você, meus telespectadores, que sempre está participando, sempre está mandando suas dúvidas. Um beijo no seu coração, bem profundo de Natal. E que seu Natal seja muito especial. Um Feliz Natal. Fique na paz, na harmonia, no equilíbrio. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.